Reforma tributária quase foi a plenário ontem, pelo menos era a intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas aí não dá, não é? Para no mesmo dia votar reforma eleitoral e reforma tributária, duas aspectos complexas. E a tributária acabou ficando. No começo da semana, ele havia dito que tinha esperança de colocar para votação em plenário a primeira parte da reforma tributária com mudanças no imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica e dividendos. A questão é a seguinte: há muitos setores importantes da sociedade brasileira que estão se manifestando contra esse projeto que foi enviado pelo Executivo ao Poder Legislativo. Há um manifesto que foi lançado ontem pela Confederação Nacional da Indústria, junto com o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, representando todos os estados do país, dizendo o seguinte: em defesa de uma reforma tributária ampla e justa, e colocando aqui no papel o que esses setores, tanto governos estaduais quanto indústria, além de outras entidades ligadas, por exemplo, a auditores fiscais, consideram como uma reforma justa e efetiva para o Brasil. E lendo aqui o manifesto, o que está colocado na proposta enviada pelo ministro Paulo Guedes não vai ao encontro desses anseios de setores tão relevantes da nossa economia. Por isso que a gente convidou para falar conosco o gerente de política econômica da CNI, Mário Sérgio Carraro Teles, para explicar a posição da entidade e um pouco melhor também esse manifesto sobre reforma tributária. Mário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês. A gente sabe que reforma tributária é um assunto quase eterno aqui no nosso país, uma reivindicação de todos os setores produtivos. Agora, essa reforma que está tramitando no Congresso não atende aos objetivos que eram colocados antes, Mário? Olha, nós temos duas reformas, tá, Thaís? Acho que isso é bom deixar claro aí para o nosso ouvinte. Tem a reforma do imposto de renda, que é essa que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, tentou votar ontem e provavelmente vai tentar hoje novamente. E temos a outra parte da reforma tributária, que a gente chama da tributação sobre o consumo, né? São esses impostos que a população paga no momento que vai comprar bens e serviços. E aí é o ICMS, o IPI, PIS/COFINS e o ISS. Tá? Então, nós temos que fazer essa separação. Com relação a essa reforma que está se tentando votar essa semana, que é do imposto de renda, a direção da proposta é até apoiada pela CNI, que é você dividir o momento da tributação do lucro. Hoje o Brasil tributa o lucro apenas na empresa. Quando o lucro é distribuído para os sócios, para os acionistas, não temos a incidência. O que essa reforma está fazendo é dividir o momento da tributação do lucro. Tributa uma parte na empresa e a outra parte quando o lucro é distribuído aos donos dessa empresa. O grande problema desta proposta é que as alíquotas e alguns outros pontos que estão colocados ali no projeto, eles acabam aumentando a tributação sobre o resultado dos investimentos produtivos, quer dizer, sobre o lucro, né? Então, este é o grande problema do ponto de vista da CNI. Nós precisamos aperfeiçoar esse projeto para que ele seja neutro, ou seja, que não aumente a carga tributária de modo geral sobre os investimentos na atividade produtiva, que todos nós sabemos que é o que gera também emprego e renda para a nossa população. Da maneira que está, a indústria vai pagar mais imposto ou não favorece porque não melhora o quadro? Não, da forma que está, com as alíquotas que estão colocadas ali, vai aumentar a tributação sobre o lucro, inclusive para o setor industrial. Tá? É uma reforma que afeta todos os setores, mas do ponto de vista da indústria também tem um aumento da tributação. Eu te diria que com as alíquotas que estão ali, que estão garantidas,
nós temos um aumento dos 34% atuais para 39,6% com o projeto. Então, tem um aumento da tributação sobre o lucro. Mário, é o Pedro Campos, bom dia. A indústria está sendo ouvida nessa discussão? Como é que está sendo a participação e a adesão aí dos parlamentares para essas ideias todas que eu imagino que devem estar vindo de todos os setores, né? Porque é uma reforma ampla, é uma reforma necessária, há muito tempo que está sendo adiada e que agora foi fatiada, tem uma parte na Câmara, uma parte no Senado, mas que deve caminhar. Qual é o grau de receptividade da percepção da indústria para essa reforma tributária? Bom dia, Pedro. Estamos sendo ouvidos sim, óbvio, né, no processo democrático, todos os setores são ouvidos, mas nem todas as demandas são atendidas. Então, temos dialogado tanto com o governo federal, como com estados, municípios e os parlamentares, a respeito dessa reforma do imposto de renda, né, e também da outra reforma, que é a parte do consumo. Temos sido ouvidos. Agora, no caso da reforma do imposto de renda, chama a atenção uma velocidade excessiva, eu diria assim, né? Esse projeto foi apresentado no dia 26 de junho. Hoje estamos no dia 12 de agosto, então temos aí um mês e meio, basicamente, da apresentação até hoje. E já está se tentando votar para um projeto tão amplo, como você bem colocou, que afeta toda a população, né, todos os empresários, porque lembrar que tem ali também questão do imposto de renda da pessoa física, tem também questão do imposto de renda sobre aplicações financeiras, né, além da questão do investimento produtivo. Então, para um projeto tão amplo, que afeta tantos agentes econômicos, né, é um tempo muito curto de tramitação. Então, esse é um ponto que a gente tem chamado a atenção, de que é preciso um pouco mais de cautela, um pouco mais de discussão. Não é de forma alguma dizer que não pode ser aprovado, mas 45 dias para uma discussão dessa é muito pouco tempo. E só para me alongar um pouquinho, essa reforma é diferente, tá, da reforma do consumo. A reforma do consumo já foram apresentados vários textos, audiências públicas, muitas discussões há anos, né? Essa reforma do imposto de renda, basicamente, até a apresentação do texto há 45 dias atrás, não se tinha muita discussão sobre isso. Nós aqui da CNI defendíamos essa reforma. O ministro Paulo Guedes e até outros candidatos a presidente em 2018 já tinham mencionado essa direção de dividir o momento da tributação do lucro, né, parte na empresa, parte na hora da distribuição para os donos, mas não havia um texto, não havia muito engajamento de outros setores. Então a gente entende que a velocidade está excessiva nesse projeto. Nós precisamos dar uma acelerada no outro projeto, que é o da tributação do consumo. Esse é que já está bem discutido. Em relação a esse projeto, então, que mexe sobre impostos que incidem sobre o consumo, Mário Sérgio Carraro Teles, gerente de política econômica da CNI. Qual que é a posição da CNI e dos secretários estaduais de Fazenda sobre o que deveria mudar nessa área? Olha, esse é o manifesto que foi entregue ontem ao presidente do Senado, né, senador Rodrigo Pacheco, e ao relator da reforma tributária, que é o senador Roberto Rocha, lá do Maranhão. A nossa posição, que coincide com a dos 27 secretários estaduais de Fazenda, também coincide com várias entidades da sociedade civil, especialistas, e temos um apoio dos 3 níveis dos fiscos, né? O fisco federal, o fisco estadual e o fisco municipal também estão nesse manifesto. Então, todas essas entidades defendem a urgência de uma reforma ampla,
que isso significa? Uma reforma que inclua tributos federais, PIS, COFINS e IPI, o tributo estadual principal sobre o consumo, que é o ICMS, que é bastante conhecido, eu acredito, da população, e o tributo municipal também principal, que é o Imposto sobre Serviço, o ISS. Então, essas entidades entendem que essa reforma está madura, já foi objeto de muitas discussões, há mais de 20 anos que nós temos discutido essa reforma. Como eu já coloquei, já tivemos vários textos, muitas discussões agora recentes, nos últimos 2, 3 anos. Todos os setores já colocaram as suas posições, então a gente entende que essa reforma está madura para ser discutida e aprovada ainda nesse segundo semestre no Senado e na Câmara. A história da CPMF, algum imposto aí sobre transações eletrônicas, está sepultada ou há esse risco pairando no ar, hein? Eu te diria, Pedro, que ela está, nesse momento, adormecida, mas sepultada jamais, tá? Porque existem muitos defensores e defensores muito importantes dessa ideia, que não nos parece uma boa ideia. Simplesmente o mundo não adota esse tipo de tributo, né? São pouquíssimos países e não são países, digamos assim, dos mais relevantes da economia mundial. Então é uma experiência que o Brasil já teve, não foi copiado por outros países relevantes, e aí você pode ter certeza, nossos ouvintes, que quando alguém tem uma ideia boa, os outros copiam, não tenho dúvida. E ninguém copiou esse nosso tributo. Não é uma ideia boa, mas no momento ela está adormecida, não diria que está sepultada. Nós conversamos com o gerente de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria, Mário Sérgio Carraro Teles. Senhor Mário Sérgio, muito obrigado pela atenção com o ouvinte da Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Mário Sérgio. Rede Bandeirantes de Rádio. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Design italiano em máximo de conforto, modelos com direção elétrica progressiva, ar-condicionado e design interno diferenciado. É tudo o que você quer de um carro e muito mais. Com ele, você vive novas histórias todo dia. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br e garanta o seu para pronta entrega. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Rodovia dos Bandeirantes é a mais difícil de chegar agora pelo noroeste da capital, congestionada desde o quilômetro 16 até o 13, no acesso à Marginal do Tietê, culpa direta da alça da Marginal congestionada, reflexo lá daquela condição das obras ainda na Ponte do Limão. Para quem vai no sentido do interior agora, a Rodovia dos Bandeirantes tem boas condições. Universidade Paulista, matrícula de R$ 49,00 e descontos de até 60% no primeiro semestre. Unip, primeiro lugar no mercado profissional há 8 anos consecutivos.